Então vamos falar a respeito de... Quem é o Thiago aparecendo aqui? Joia, Thiago? Só tem o Thiago, mas ninguém vai aparecer, gente. Eu vou dar aula só eu e o Thiago e esse monte de letrinha aqui e fotinhas. Quem mais? Dou-lhe uma. Se colocar azul, melhora. O Cruzeiro agora tá em ascensão, né? Lucas Ribeiro não tá em casa. Tô vendo pelo telefone. Mas o telefone tem webcam, Luca. Pode ligar aí, ó. Webcam não, é câmera frontal. Douglas. Acho que o Douglas vai aparecer aí. E o restante do pessoal? Vamos aparecer aí, Caio, Juan. Aí, ó, Douglas aí, ó, beleza? Joia. O Rafael, o Lucas Roger, o Carlos Felipe e Daiane. Vamos lá, gente? Eu vou deixar... Consertei o problema da câmera. Era das permissões do Google, que tava tudo errado. Deixei a configuração que deu certo. Ah, aí, ó. Tá vendo? Só configurar. Só o problema de... Ó, o Vailton apareceu. É só... O Carlos não tem. O Juan também não. Uau! E eu aqui aparecendo é o quê? Pode aparecer, moço. Ai, Jesus. Vamos lá, então? Pelo menos 3 alunos. Eu vou deixar vocês aqui do lado direito aqui no monitor. Ó, o Lucas Roger apareceu aí, ajeitando a cabeleira. Eu não tenho nada para ajeitar, né? Ai, Jesus. Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês aqui do lado, desse lado aqui, fica aparecendo aqui para mim. E aí, vocês ficam à vontade para poder... no decorrer da aula, para poder fazer qualquer questionamento, né, ou perguntar alguma coisa do que a gente vai apresentar a respeito de determinante hoje. Então a gente estava falando, esse capítulo aqui, vocês lembram? Professor Gamer, ô judiação de mim. Esse capítulo aqui fala, a gente estava falando até na aula passada, a respeito de matriz inversa e determinante, né? Então hoje a gente vai começar a parte que fala a respeito de determinante. Então, primeira coisa, a gente considerar uma matriz 1 por 1, né? Uma matriz 1 por 1 é uma matriz que só tem um elemento. Então, o determinante dessa matriz vai ser exatamente esse número. Uma matriz de dimensão 1 por 1, então o determinante é esse próprio número, essa entrada. Agora, se a matriz for 2 por 2, então a gente vai pegar o determinante, tá vendo aqui uma matriz tradicional, A1, A12, tá aqui, tá parecendo um B aqui, né? Mas é porque eu errei na hora que tava escrevendo, né? Mas é A1, A12, A21 e A22. Então, o determinante dessa matriz, o que vocês fazem? Desde lá do ensino médio, vocês aprenderam que o determinante você multiplica, cruzado, né? Diagonal principal, menos a diagonal secundária. Então, vai ficar o A1 vezes o A22, a diagonal principal, menos o A21 vezes o A12. Aqui a ordem desse pessoal aqui, ó, quem que vem primeiro, quem que vem depois, tanto faz. Por quê? Porque números reais eles se comutam, né? Então tanto faz você multiplicar, a ordem não vai influenciar, beleza? Então esse é um determinante 2 por 2, por quê? Nós vamos utilizar agora falar de determinantes de matrizes maiores, mas no fundo a gente vai sempre recair, ou seja, a gente vai pegar matrizes maiores e vamos reduzir a ordem dessa matriz para poder calcular matrizes de ordem menores. Então, se você tiver uma matriz, sei lá, 5 por 5, como é que calcula o determinante? Bom, você vai passar por um processo de uma 4 por 4. Ah, não sei ainda como é que faz a 4 por 4. Vamos passar para 3 por 3. Ah, não sei como é que faz 3 por 3. Aí sim a gente vai chegar em uma 2 por 2, que a 2 por 2 é dada dessa maneira. Beleza? Então, o que está falando aqui, ó, para matrizes maiores, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse camaradinho aqui, ó, que eu estou chamando o menor, o nome é feio assim mesmo, né? O menor do elemento AJ. O que é o menor do elemento AJ? É como se você pegasse uma matriz grande, N por N, igual essa aqui, ó. Tá vendo? Pegou uma matriz grande N por N, e aí você pegou porque é o menor do elemento AJ. Então, esse camarada aqui, você vai tirar a jésima coluna e a iésima linha. Concorda que quando você retira isso aqui e você retira isso aqui, o restante que sobra vai ser uma matriz N-1 por N-1? Ou seja, você tirou uma linha e você tirou uma coluna.
Então, o que acontece? Você vai ficar com a matriz com a ordem n-1 por n-1. Então, por isso, e a gente vai denotar isso por A e J tio, tá vendo? Então, essa submatriz que vai estar dentro dessa matriz principal, eliminando a iésima linha e a jésima coluna, é exatamente uma matriz de ordem n-1 por n-1, e aí eu tenho esse menor elemento. Então, agora, calcular, a gente vai entrar no mérito mais à frente, como é que a gente faz para calcular o movimento, Felipe? Pode falar? Tá? Eu coloquei para gravar minha tela, né? Mas acredito que vai, pelo menos das outras vezes deu certo. Mas se alguém quiser gravar também é bom. Beleza. Para ter um plano B, né? Como que funciona? Um exemplo aqui, ó. Você tem a matriz. O que é o elemento A2? Aqui o elemento A23 tio. Tá vendo? Quem que é esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui, você vai pegar esse camarada aqui, ó. Esse aqui é o A23. Tá meio travando. O que é o A23? Você vai pegar e eliminar a coluna 3, tá vendo? A jésima coluna. E você vai eliminar a segunda linha. Então, quando você elimina a coluna 3, aqui, deixa eu colocar aqui. Quando você elimina a coluna 3 e a segunda linha, olha o que sobrou. Sobrou esse elemento, esse elemento, esse elemento e esse elemento. Tá vendo que sobrou uma matriz 2 por 2? Então, o que eu falei para vocês? Quando você elimina, vai sobrar uma matriz o quê? Esse camarada aqui seria o n-1 por n-1. Só que nesse caso, o n original era 3. Era uma matriz 3 por 3, não é isso? Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3. Quando você elimina esse elemento aqui, por exemplo, né? Aqui é só um exemplo. Você poderia fazer com qualquer um. Por exemplo, você poderia escolher esse aqui, né? Eliminar essa linha, ou essa coluna e essa linha. Beleza? Ao fazer isso, você vai fazer o quê? Se você escolhe qualquer um desses elementos, você vai estar diminuindo a ordem da matriz. Bom, por que eu falei isso? Porque a gente vai introduzir um elemento chamado cofator. O que seria o cofator? A definição do cofator é exatamente esse aqui, ó. O cofator do elemento, ó, quem tem cofator é o elemento da matriz. Então, o elemento AIJ, ele tem um cofator que eu vou chamar de AIJ tio, tá vendo? AIJ tio, e ele é definido por essa fórmula aqui, né? Uma fórmula um pouquinho, não é tão bonita, mas você costuma com ela com o tempo, né? Que fórmula é essa? Quem que é esse AIJ tio, ó? Esse cofator aqui, ó. Ele é menos 1 elevado a I mais J. Deixa eu tentar colocar o laser aqui. Deixa eu tentar colocar o laser aqui. Tá meio travando o meu cursor aqui. Não sei, deve ser o motivo de eu estar gravando a tela. Então, ó, você vê, ó, menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante do menor. Lembra quem que é esse camarada aqui? Ó? Esse camarada aqui é a matriz de ordem n-1 por ordem n-1. Então, o cofator, ó, é menos 1 elevado a I mais J. Quem que é o I mais J? É exatamente a posição que o camarada está. Por exemplo, se você pega o A22, então vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2. Isso vai fazer o quê? Isso vai, vezes o determinante do que sobra, né? Ou seja, sobrou significa que você pegou o menor elemento dessa matriz. O que significa? Significa que você eliminou os elementos da jésima coluna e da iésima linha. Então, e vocês concordam que isso aqui vai dar um jogo de sinal, esses cofatores? Olha o que acontece aqui. Está processando a página aqui, ó. O cofator, o que vai acontecer? Ó? Você vai pegar Ramone chegando. Você vai pegar aqui, ó. Voltando aqui. Como é menos 1 elevado a J, ó, a fórmula é menos 1 elevado a I mais J. Então, o que acontece? Esse camarada que está nessa primeira posição aqui, ó, é o A1, né? Os camaradas que estão na diagonal, na verdade, né? Os camaradas que estão na diagonal, o A22, o A33, o pessoal que está na diagonal vai ser sempre positivo. Por quê? Você vai somar 1 mais... Todo mundo está na diagonal, vocês concordam, vai dar par, né? 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 3 dá 6, e assim vai, né? Menos 1 elevado a qualquer número par
vai dar 1 positivo. Então, os elementos aqui de diagonal vai seguir os positivos. Já esse camarada que está nessa posição aqui, ó, ele está na primeira linha, segunda coluna, não é? Se ele está na primeira linha, segunda coluna, você vai somar o I mais J, né? O I mais J aqui vai dar 3, tá vendo? 1 mais 2, 3. Qualquer número menos 1 elevado a ímpar, então, o pessoal que vem aqui depois aqui vai ser todo mundo, ó, negativo, tá vendo? O pessoal que vem aqui antes também vai ser todo mundo negativo, por quê? Porque o pessoal que está aqui, por exemplo, é quem? Quem está aqui, ó, na segunda linha é o A, segunda linha, primeira coluna, né? Então vai acontecer também esse fenômeno aqui abaixo da diagonal. E assim vai, os próximos vão ser pares e assim. Ficou tranquila a definição do cofator? O pessoal que eu não estou enxergando pode dar um ok aí no chat, que aí a gente prossegue, viu? Quando eu estou vendo aqui o Lucas, o menino aqui fazendo joinha, para mim tá ok, né? Agora para quem tá no que eu não estou vendo, né? Se falar, quiser que explica novamente, se ficou ruim, aí ou dá ok que a gente prossegue. Ficou claro? O pessoal tá digitando aí. Aí vai aparecendo os pop-up aqui, eu vou lendo. Beleza, então. Aqui um exemplo, ó. Como é que funciona o cofator, né? O cofator do elemento A23. Então, se eu peguei o elemento A23, então significa que eu estou na segunda linha, terceira coluna, concorda? Ó, eu estou aqui na segunda linha, terceira coluna. Então, tem a segunda linha aqui, a terceira coluna aqui. Então, se eu eliminei essa aqui e essa aqui, então o menor elemento, que a gente chamou desse A grande, do cofator A23 vai ser quem? Vai ser, pela fórmula, né? Vai ser menos 1 elevado a I mais J, que é 2 mais 3, tá vendo? Então, esse aqui vai dar menos 1, concorda? Porque menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1, vezes o determinante do que sobra. Quem é que sobrou? Esse e esse, tá vendo? Tá aqui, ó. Então, esse camarada aqui, ele é o menor elemento desse, quando você pegou esse elemento A23. Então, fazendo a conta aqui, ó, quando você faz a conta, 2 por 2 a gente sabe que basta multiplicar cruzado, não é isso? Tá vendo? Esse sinal de menos que está aqui antes, esse sinal de menos é do menos 1 elevado a 5. Esse sinal de menos que está aqui, ó, o cursor fica muito ruim de visualizar, né? Esse menos aqui, ó, opa, esse menos que está aqui, na verdade, esse menos aqui é esse menos aqui e é esse menos aqui, ó. Menos 1 elevado a 5, beleza? Aí aqui você faz a conta normal, esse vezes esse menos esse vezes esse. Tá vendo que aqui eu absorvi o sinal de menos, porque eu multipliquei esse vezes esse, né, distributiva, e o menos vezes menos aqui virou mais. Por isso que eu coloquei esse camarada aqui primeiro, aqui, ó, positivo, e o outro negativo. Tranquilo até aí? Pronto para poder aprender como é que faz o determinante de uma matriz 3 por 3? Porque 2 por 2 a gente sabe que é só multiplicar cruzado, né? Que a gente acabou de definir aqui. Agora, 3 por 3. Quando a gente pega 2 por 3, a gente vai definir o determinante em função da primeira linha. Saulo chegando. Em função da primeira linha. Então, eu vou pegar os cofatores aqui, ó, esses elementos A11, A12 e A13. Você pode perguntar, mas isso aqui só funciona se eu pegar a primeira linha? Não. Você poderia pegar a segunda linha, você poderia pegar a terceira linha, você poderia pegar a primeira coluna, a segunda coluna ou a terceira coluna. Beleza? A gente tem aqui, nesse caso aqui, 6 possibilidades de calcular o determinante aqui dessa matriz. A gente vai definir em função da primeira linha. Então, em função da primeira linha, como é que fica? Ó, o determinante de A é igual à soma dos produtos dos elementos da primeira linha pelos seus respectivos cofatores. Bem simples a definição do determinante, né? Ó, você pegou o primeiro elemento, multiplicou pelo cofator dele. Tá vendo? Tá ficando cada vez mais difícil de escrever aqui. Acho que a mesa digitalizadora não está respondendo muito bem. Vezes o cofator dele. Depois você tem o segundo elemento. Quando eu uso o mouse, ele responde melhor. Quando você tem aqui, ó, o segundo elemento vezes o segundo elemento vezes o cofator respectivo.
E o terceiro elemento aqui, né, o A13 vezes o respectivo cofator. Agora vamos ver quem que seriam os cofatores. Ó, esse A1 aqui eu conservo ele aqui, tá vendo? O que é o cofator? A1 é menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Porque está na posição 1, vezes o determinante do que sobra. Então, se você eliminou a primeira linha e a primeira coluna, concorda que sobrou esse bloquinho aqui, ó? Esse bloquinho aqui é exatamente esse determinante aqui, tá vendo? 2 por 2 eu sei calcular. O próximo, A12. A12 aqui. Então, significa que eu vou pegar o quê? Eu vou eliminar a segunda coluna e a primeira linha. Então, olha o bloquinho que sobrou. Sobrou o A21, o A23, o A31 e o A33. Tá vendo? Que é exatamente esse aqui, ó. Só que agora, menos 1 está elevado a 1 mais 2, tá vendo? Então, vai ficar um sinal negativo aqui nessa segunda parcela, tá vendo? E por último, eu tenho o quê? O elemento A13 vezes menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, então esse aqui vai ser positivo. E o que que sobrou? Se eu eliminei a terceira linha e a primeira coluna, o bloquinho que sobrou é esse aqui, ó. Tá vendo? É exatamente esse bloquinho aqui. Ficou claro o determinante 3 por 3 em função da primeira linha? Porque esse aqui eu consigo calcular, não consigo? Que é 2 por 2. Esse aqui eu consigo calcular, que é 2 por 2. E esse aqui, esse último, né, eu também consigo calcular porque é 2 por 2. Basta multiplicar cruzado e subtrair. Ficou claro? 3 por 3, como é que faz? Sim. Sim, beleza. Ótimo. Agora, esperar carregar aqui. Aqui é simplesmente aquela conta lá, tá vendo? O A11 multiplica o determinante daquele primeiro, tá vendo? Esse aqui, ó. Opa, tá carregando. Tá vendo? O determinante desse aqui, o determinante desse aqui e o determinante desse aqui. Aí eu fiz a conta aqui para vocês, ó. O determinante 3 por 3 vai ficar esse número aqui. Esse número aqui. Tá vendo que esse aqui é negativo por causa do menos 1 elevado a 1 mais 3, né? 1 mais 2, que é 3. E esse aqui ficou positivo e esse aqui ficou positivo. E esse aqui são os determinantes 2 por 2. Agora, se a matriz tiver ordem superior, o que a gente faz? Tá vendo? Se eu pegar uma matriz n por n, o determinante de A vai, em função da primeira linha, que se diga isso, né? Vai ficar o quê? Vai pegar os elementos da primeira linha, tá vendo? Os elementos da primeira linha quem são? Esse aqui e esse aqui. São os elementos da primeira linha da matriz n por n. Multiplicado pelos respectivos cofatores. Então, isso aqui em notação de somatório, tá vendo que o i está fixado? O i está fixado aqui no 1, tá vendo? O i está fixado no 1, porque eu estou na primeira linha, ok? E o j, quem faz j? É as colunas, não é isso? Então, as colunas, elas estão indo de 1 até, ó, elas aqui, ó, de 1 até n, tá vendo? Então, esse é o determinante. Agora, esses camaradas que aparecem aqui, ó, o A11 tio, A12 tio, A1N tio, quem que são eles? Eles são os cofatores, tá vendo? Eles são os cofatores da matriz menor que sobra, tá vendo? Tem a matriz menor que sobra. Observe que essa matriz menor que sobra, ela é... Deixa eu colocar aqui, caçar o laser aqui. Essa matriz aqui que sobra, tá vendo que a primeira linha aqui tá fixada no 1, tá vendo? E o j tá livre, tá vendo? É menos 1 elevado a 1 mais j. Por que 1 mais j? Porque eu tô na primeira linha. O i vai ser sempre 1, beleza? Então, por isso que ficou fixado 1 aqui, ó. 1 mais j vezes o determinante do menor, da matriz menor, tá vendo? Só que essa matriz menor aqui, ó, vocês concordam que ela pode... A gente precisa fazer mais uma operação dessa nela, né? Porque imagine se a matriz for 5 por 5. Concorda que quando você fizer essa primeira conta aqui, esses cofatores, eles vão dar matriz 4 por 4? Que você não sabe calcular ainda? Aí, o que acontece? Nessa matriz 4 por 4, você tem que escolher a primeira linha dela e fazer novamente o processo para reduzir isso aqui para a matriz 3 por 3. Ok? Cada matriz de bloco menor vai ficar 3 por 3. Você não sabe ainda?
você pega essa matriz 3 por 3 e faz exatamente essa conta aqui, que é a última, né? Reduz, pega a primeira linha dela e reduz para bloquinhos de 2 por 2, e aí sim você consegue fazer o determinante da matriz 5 por 5. Viu como processo trabalhoso? Calcular determinante de matrizes de ordem superior, maiores, né? Até 3 é uma conta só, tá vendo? Passou de 3, se for 4 por 4, você vai ter que fazer 2 reduções. Se for 5 por 5, 3 reduções. E assim vai, né? Então, essa expressão aqui, né, da definição de determinante, é chamada de desenvolvimento em cofator do determinante de A em termos da primeira linha. Aqui eu coloquei um exemplo bem sugestivo, por quê? Porque eu zerei um monte de elementos aqui para poder a gente fazer a conta rápido, tá vendo? É uma matriz 4 por 4. Então, o que acontece? O determinante dessa matriz em função da primeira linha. Se você escolhesse outra linha, poderia fazer também do mesmo jeito. Mas pode ser, exatamente, apenas matriz quadrada, Lucas. Tem determinante. Tem que ser quadrada. Assim como a inversa, né? A gente já discutiu as inversas também. Só as inversas, só quadradas possuem inversa. Nem todas as quadradas têm inversa, né? Mas se tiver inversa, com certeza tem que ser quadrada. Então aqui eu tenho um exemplo de uma matriz A. Então como é que ficaria o determinante dessa matriz A? Você vai pegar o elemento, tá vendo? Esse camarada aqui faz o papel do A11 vezes o seu respectivo cofator, tá vendo? Ele é 0. O A12, tá vendo? Ele é 0 vezes o respectivo cofator. O A13 também é 0 vezes o respectivo cofator. E o A14 é menos 3 vezes o respectivo cofator. Ó, aqui eu não preciso calcular quem é esse cofator, nem esse, porque o resultado deles estaria multiplicado por 0. Ok? Então, por isso que eu não fiz essa conta aqui. Eu economizei 3 contas aqui, tá vendo? De matrizes 3 por 3. Esse aqui a gente vai fazer por quê? Porque quando eu elimino a quarta linha, a primeira linha e a quarta coluna, ó o bloquinho que sobra. Tá vendo esse bloco aqui, ó? Esse bloco aqui é exatamente a matriz menor elemento. Tá vendo que eu tenho aqui, ó? E eu preciso calcular o determinante dela em função da primeira linha. Tá vendo a primeira linha dela aqui agora, ó? Que eu estava comentando para vocês. Então, vamos lá. Então, quem que é o determinante? É menos 3, que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 4, né? Do cofator. 1 mais 4 é 5, então aqui vai dar negativo. Negativo com negativo vai dar positivo, então vai ficar 3 positivo, né? 3 positivo que multiplica esse determinante. Esse determinante aqui, tá vendo? Agora eu vou ter que fazer o determinante da matriz 3 por 3. Quando eu faço isso, eu vou pegar o primeiro elemento, agora o primeiro elemento é esse aqui, ó, o 1, multiplicar pelo cofator dele. O que é o cofator dele? Eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Então vai sobrar esse bloquinho aqui, ó, 3, 2, 1 menos 2, tá vendo? Cadê? Aqui, ó, 3, 2, 1 menos 2. Depois, mais o próximo elemento, A12, vezes o respectivo cofator. Então, eu vou eliminar a segunda linha e a primeira coluna. O que sobrou? Menos 1, 2, 2 e menos 2. Está exatamente aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um sinal de menos? Porque esse sinal de menos é o quê? É exatamente esse 1 mais 2 aqui, que é 3, tá vendo? Porque ele está na primeira linha, na segunda coluna, não é isso? 1 mais 2 é 3, menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. E o último aqui, a posição dele é primeira linha, terceira coluna. Então, 1 mais 3 dá 4. Então, aqui vai dar positivo, tá vendo? Menos 1 elevado a 4. Vezes o que sobra. Então, se eliminou a terceira linha e a terceira coluna, sobrou esse bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui, eu coloquei ele aqui. Então, o que vai dar? Então, vamos só recapitulando. Ó, quanto que é o determinante aqui, ó? 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com menos 2. Tá vendo? Menos 6 com menos 2. Tá ruim a grafia aí, mas dá para entender esse menos 6 com menos 2 aqui, ó. É exatamente desse determinante aqui, ó. O próximo, menos 2 é esse menos 2 aqui, ó. Menos 2 vezes esse determinante aqui. Esse determinante aqui, quanto que dá? Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. Menos 2 vezes 2 é 4. Tá vendo?
E por último, 3 que multiplica menos 1 vezes 1 dá menos 1 e menos 2 vezes 3 dá 6. Então, fazendo essa conta aqui, ó, dá menos 8. Esse aqui soma, esse com esse aqui dá menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. E aqui vai dar menos 7. Aqui vai dar menos 21. Essa conta está feita aqui, ó, no próximo. Tá vendo? Menos 8 com mais 4, menos 21, deu exatamente menos 25. Então, determinante, voltando lá, ó. Só para vocês verem, o determinante da matriz grande, né? Ó, era o quê? Era 3 positivo, não era 3 positivo? Vezes o determinante dessa outra coisa que sobra aqui, né? O determinante dessa outra que sobrou, a gente calculou que deu menos quanto? Tá. Ó. Menos 25, né? Então, 3 positivo vezes menos 25 deu menos 75. Ficou claro, gente? O exemplo da matriz 3 por 3? 3 por 3, não, 4 por 4, né? Pessoal do chat tá bem, hein? Tranquilo para todo mundo? Carlos Felipe, sim. Ana Carolina também. Kaique tá chegando agora. Ramone falou sim. Beleza. Agora, tem alguns tipos, Aline também, alguns tipos de matrizes que são bem mais fáceis a gente calcular o determinante, que são essas matrizes chamadas de triangulares inferiores. O que é uma matriz triangular? Primeira coisa, né? Uma matriz triangular é uma matriz onde ela pode ser inferior ou superior, né? Tem essas duas possibilidades. Elas podem ter zeros acima da diagonal principal, que é esse caso aqui, que a gente chama de matriz triangular inferior, ou ela pode ter zeros aqui abaixo da diagonal principal. Ela pode ter zero, cadê o mouse? Ela pode ter zero aqui, ó, nesses elementos. Se ela tiver zero aqui nesses elementos, a gente chama ela de triangular superior, beleza? Se tiver números aqui e aqui zeros, a gente chama ela de triangular superior. O determinante dessas matrizes é bem simples, porque basta você multiplicar a diagonal principal. Por quê? Olha para vocês verem esse exemplo aqui, ó. De acordo, pegando o determinante como sendo a primeira linha, tá vendo? Então, o primeiro elemento está aqui, vezes o respectivo cofator. O segundo elemento e o terceiro, vocês concordam que zeram, né? Porque é zero vezes qualquer coisa, zera. Então, o que sobrou? Ó, se você elimina, o que é o cofator A1? Você vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna. O que sobrou? Sobrou esse bloquinho aqui, não foi? Só que esse bloquinho aqui, ó, quem que é o determinante dele? Concorda que é esse vezes esse menos esse vezes esse? Como tem um zero aqui, ó, vai dar só a multiplicação da diagonal principal, né? Porque vai ficar a diagonal principal menos zero. Como esse A1 aqui é da fórmula, observe que esse A1 aqui está multiplicado o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, dá par. Então, menos 1 elevado a par dá 1 positivo. Então, o que sobrou? Sobrou o A1 vezes o A22 vezes o A33, tá vendo? Então, se a matriz for triangular inferior ou superior, o resultado determinante sempre vai ser a multiplicação da diagonal principal. Ficou claro o resultado? Isso aqui é um caso 3 por 3, né? Agora você pergunta, mas e se a matriz tiver uma ordem maior? Não tem problema, olha pra você ver, ó. Como é que a gente mostra que isso aqui vai funcionar para matrizes, por exemplo, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 10 por 10 e assim vai, né? Então, suponha que a matriz A, a ordem dela é n-1 por n-1. E aí você já mostrou que para essa ordem aqui, o determinante seria a multiplicação da diagonal principal. Aí a pergunta é, será que se eu aumentar a ordem dessa matriz, qual que é a próxima ordem aqui? Seria n por n, não seria? Ó, eu estou com uma n por 1, n-1 com n-1, a próxima matriz aqui seria o quê? Aumentar uma linha e uma coluna, né?
Se eu aumento uma linha e uma coluna em n-1 e n-1, o resultado vai dar uma n por n. A pergunta é, será que o determinante da n por n seria isso aqui que você já tem, vezes o último elemento, que seria o ANN? Concorda que o último elemento da matriz n por n, lá no finalzinho, no canto superior... Superior não. Canto inferior direito seria o número ANN? Seria esse camarada aqui, ó? Não está respondendo meu... Como é que fala? Acho que minha gravação de tela aqui está atrapalhando o negócio tudo. Pesou aqui o programa que grava e eu não estou conseguindo escrever. Mas esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui seria o último elemento, né? Ou seja, suponha que você fez isso aqui funcionou até aqui, ó. Ou seja, essa matriz aqui seria uma matriz de ordem A, N, menos 1. Ok? Na diagonal? Aqui a N menos 1 por... Ou seja, esse elemento aqui ele estaria na enésima primeira linha. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. E aqui seria também N menos 1. O anterior, né? Na diagonal. Aí, esse bloco aqui, você já mostrou que funciona a multiplicação dos determinantes. Ou dos determinantes, dos elementos da diagonal principal. Aí a pergunta é, será que para essa matriz A, o resultado vai ser a multiplicação de todo mundo, inclusive até o ANN? Para generalizar? Vocês estão familiarizados com prova por indução? Indução, você admite que funciona até o n-1, que é o que está acontecendo aqui, né? Uma matriz de ordem n-1 por ordem ou por n-1. Você está supondo que o determinante aqui é a multiplicação dos elementos da diagonal principal. E aí você quer mostrar a tese, né? Vamos mostrar que vale para uma de n por n. Tranquilo? Então, o que está fazendo aqui, ó. Olha nessa matriz aqui, qual que seria a definição do determinante dela? Seria o quê? Seria os elementos multiplicado pelos respectivos cofatores, não seria isso? Ó, você vai pegar, observe que esse camarada daqui para frente, ó, todos eles ia dar zero, não iria? Esse aqui ia dar zero, porque quando multiplicar zero vezes o cofator dele, zeraria, né? Então concorda que o único que sobraria seria esse aqui, ó, vezes o cofator dele, porque o restante todos vão zerar, não vão? Porque ela é triangular inferior, ou seja, todo mundo aqui é zero, ó. Todo mundo aqui é zero. Ficou claro isso? Ou não? Pessoal do chat aí, ficou claro ou não? Ficou? Então, por isso que eu estou pegando o determinante só o primeiro elemento aqui, porque a parte, mais ou menos, Luca, ó, a primeira linha dessa matriz só tem o primeiro elemento que é algum número, tá vendo? Os outros todos são zeros, tá vendo? Daqui para frente todo mundo é zero. Então, a definição de determinante em relação à primeira linha, o que você faz? Você pega o elemento e multiplica pelo respectivo cofator, não é isso? De todo mundo? Mas o elemento de todo mundo da primeira linha ali, todo mundo é zero a partir do A1. Então, zero, esse zero aqui estaria na posição primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, vou tentar escrever primeira linha, segunda coluna aqui. Primeira linha, eita, meu cursor tá doidão hoje. Acho que tomou algumas, meu cursor tá... Pera aí. Ó, os elementos A1, 2, a partir do A1, 2, todos, A1, 3, A1, 4, A1, 5, todos eles são até o A1N, né? A1N. Todos eles são zeros. Então, se todos eles são zero, quando multiplicar pelo cofator dele, vai zerar, não vai? Então, por isso, só sobrou esse camarada aqui, ó, para fazer o determinante. Então, ficou
A1 vezes menos 1 elevado a 1 vezes o determinante do menor elemento. Quem que é o menor elemento nesse caso? Ó, quem que é o menor elemento nesse caso? O menor elemento nesse caso é o pessoal... Opa! Tá muito doido isso aqui hoje, viu? O menor elemento nesse caso aqui é você eliminar esses elementos aqui, ó, da primeira linha e da primeira coluna. Então, concorda que sobrou exatamente esse bloco aqui, ó. Eliminando a primeira... eliminando a primeira linha e a primeira coluna, sobrou exatamente esse bloco aqui. Então, se sobrou esse bloco aqui tem qual que é o tamanho dele? Concorda que o tamanho dele é n menos 1 por n menos 1? Concorda? E aqui, por hipótese, até a ordem n menos 1 por n menos 1, o determinante desse bloco aqui não era a multiplicação da diagonal? Por hipótese? Então, o que aconteceu? Ficou esse camarada aqui do lado de fora da fórmula, vezes o determinante desse bloco. Só que esse bloco aqui ele tem ordem n menos 1 por n menos 1. Então, aqui, por hipótese, eu sei que isso aqui vale a multiplicação da diagonal principal. Então, por isso que o resultado fica, da matriz toda, né? Fica a multiplicação de n por n, fica o quê? Fica a multiplicação, porque vai aumentar esse A1 aqui, tá vendo? Desse camarada aqui do cofator. Tá vendo? O primeiro elemento vezes o cofator dele, né? Só que o cofator dele é uma matriz de ordem n menos 1 por n menos 1. Que eu já sei que já funciona a multiplicação da diagonal principal. Ficou claro por que funciona para n também? Sim, para todo mundo? Vamos lá, então. O que vem por aí? Olha que coisa interessante. A identidade, né? A identidade é um tipo de matriz triangular inferior, né? E superior também, né? Porque ela tem zeros abaixo da diagonal principal e tem zeros acima e a diagonal dela ali vale 1, não é? A matriz de identidade. Como o determinante é a multiplicação da... da diagonal principal, o determinante da matriz de identidade vale quanto? 1, tá vendo? Tranquilo, né? Agora nós vamos falar a respeito... Nós sabemos... Até então tá tranquilo, o que eu quero que vocês entendam da aula de hoje, né? Até então tá tranquilo como é que a gente define o determinante de uma matriz? Em relação à primeira linha? Sim, né? Tá. Então agora essa parte final do capítulo, o que a gente vai fazer? A gente vai ver algumas propriedades de forma que vai nos facilitar o cálculo de determinante. Beleza? Então as propriedades elas servem exatamente para isso. Ou seja, você pega uma matriz grandona, ao invés de você usar a definição, né, passo a passo para poder usar a definição, você faria o quê? Você usaria uma propriedade de forma a encurtar o caminho para resolver o determinante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai escrever a minha matriz A em termos de linhas. Então, como é que ficaria isso? Se você escrever em termos de linha, aqui você pega, por exemplo, esse A1 que aparece aqui, eu vou chamar de primeira linha. Tá vendo que o A é composto de A's maiúsculos também. Tá vendo que esses A's aqui são números maiúsculos. Realmente, minha mesa digitalizadora hoje não tá boa. Tá vendo? Esses A's aqui, ó. Esse e esse, na verdade, são as linhas da matriz, tá vendo? Aqui, por exemplo, o que é o AI? O AI é a iésima linha. Então, a iésima linha da matriz é o quê? Tá vendo? AI1, AI2 até AIN. Então, esse aqui vai estar na primeira coluna, esse aqui vai estar na segunda coluna e esse aqui na enésima coluna. Então, eu estou escrevendo a matriz A dessa maneira para não precisar escrever toda vez aquele trambolho grandão, né? Com os elementos escritos dessa maneira aqui, ó. Com os elementos escritos dessa maneira. Então, se a linha AK, ó, a primeira propriedade interessante aqui que a gente tem, né? Se a linha AK
foi escrita como uma combinação linear, tá vendo? Se qualquer uma, peguei a linha AK aqui, né, mas esse K aqui poderia ser o A1, poderia ser o A2, a segunda linha, a terceira linha, é qualquer linha da matriz. Então, se você tiver uma linha AK escrita como combinação linear de x e y, quem é esse x e y? São dois vetores, tá vendo? O x são os elementos que vai de x1 até xn, e o y são elementos que vai de y1 até yn. Alfa e beta são números reais. Então, esse AK aqui é combinação linear de x e y. Então, olha o que acontece com o determinante. Olha que coisa interessante que acontece com o determinante. Se isso acontece, nós vamos decompor o determinante da seguinte maneira. Olha o teorema que fala. Você tem uma matriz A aqui, ó, essa é a matriz A geral, tá vendo? Tem N linhas. Essa aqui é a linha 1, essa é a linha AK-1, essa é a linha AK mais 1, até a linha N. Então, aqui eu tenho uma matriz, N por N, tá vendo? Esse AI aqui é a iésima linha. Se para algum escalar K eu tiver que essa linha aqui, ó, AK, ela for combinação linear desses dois vetores x e y, olha o que acontece com o determinante de A. O determinante de A vai ser o quê? Vai ser alfa, esse alfa aqui pode sair para fora, tá vendo? O determinante. Olha o que mudou aqui, ó. Tá vendo que a primeira linha ela não sofreu, a primeira linha ela continua sendo A1, a linha AK-1 continua a matriz original, só que a diferença, tá vendo que aqui no lugar do AK, eu troquei por alfa x mais beta y, tá vendo? Porque a linha K é combinação linear de x e de y, tá vendo? Se você tiver dois vetores de forma que a linha pode ser escrita como combinação linear deles, o que acontece no determinante? O determinante fala que essas escalares eles podem sair para fora, tá vendo? E o determinante da matriz original é a soma dos determinantes. Ficou claro o teorema? O que ele está falando? Vamos ver um exemplo? Acho que aqui tem um exemplo que mostra melhor isso. Ó. Imagine que você tenha essa matriz A aqui, ó. A matriz original A é essa aqui, ó. Olha o que aconteceu com a segunda linha. A segunda linha, eu peguei a segunda linha como combinação linear desses dois vetores x e y, tá vendo? Ó, 1, 0, 0 é exatamente 1, 0, 0 aqui. Aí o que acontece? Esse vetor aqui, ó, ele é exatamente o vetor x1, deixa eu tentar escrever aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, é o x1. Esse aqui é o x2. E esse aqui é o x3, da teoria, né? Esse aqui é o y1. Esse aqui é o y2. E esse aqui é o y3. Então, eu tenho esses dois vetores. Aí, o que acontece? Eu estou pegando os escalares como sendo o alfa, como sendo 2. O alfa e beta... Alfa como sendo 2, né? Estou pegando o alfa e beta qualquer. Dois escalares. Aí, a matriz, tá vendo que a minha primeira linha aqui, ó, é o A1. Isso aqui, lá na teoria, lá, seria quem? Seria o A1. Deixa eu tentar novamente escrever aqui com minha canetinha aqui para ver se funciona. A1, A2 e A3. Só que esse A2 aqui, ó, esse A2 aqui, ele é o AK da teoria, né? O K igual a 2. Opa. Ó, esse A2 aqui, ó, é o AK lá da teoria. Nunca aconteceu isso comigo, não. Vocês querem que eu paro de gravar a aula? Talvez melhor, o computador responde melhor? Tem alguém que está gravando? É que se eu parar de gravar aqui, pode ser que o computador comece a responder melhor, né? Que realmente tá. Esse A2 que aparece aqui, ó, esse A2 aqui seria o AK da teoria. Ele está sendo a combinação linear entre os vetores x e y. Então, se você pegar alfa x mais
beta, y, isso aqui tem que dar exatamente a linha 2. Tá vendo? Ó? 2. Por que aqui ficou 0, né? Porque isso aqui seria alfa vezes x1. Tá vendo esse 0 aqui, ó? Esse 0 aqui, na verdade, é alfa x1 mais beta y1. O Lucas vai começar a gravar? Começa a gravar então, Lucas. Deixa eu só parar aqui então, por enquanto. Acho que deu para... Pelo menos o cursor tá respondendo melhor agora. Então, ó, por que aqui ficou 0? Esse 0 aqui, na verdade, quem que ele é? Ele é alfa x1 mais beta y1. Mas só que o x1 e o y1 aqui são zeros, tá vendo? Ó? O x1 e o y1 aqui são zeros, então por isso que ficou 0 aqui. Esse próximo camarada aqui, ó, tá vendo? O próximo camarada deu quem? Deu alfa x2, mas quem que é o x2? É 2, né? Então, se o x2 é 2, então ficou 2 alfa mais o beta aqui, nesse caso aqui, o y2 é 7, então ficou esse camarada aqui. E por último, esse aqui deu exatamente esse, né? Porque aqui é 1, o x3 é 1 e o y3 é 3, então 3 beta. E essa linha A3, tá vendo que a linha A3 ela é preservada, né? Só aconteceu a combinação linear na linha 2. Então, o que acontece? Como é que vai ficar o determinante dessa matriz? Vai ficar alfa vezes o determinante. Tá vendo que a primeira linha aqui, ó, e a terceira linha fica quietinha, né? Agora, de onde saiu esse 2 e esse 1 aqui, ó? E esse 0? Saiu exatamente daqui, ó. O 2, tá vendo? É como se pegasse aqui, ó. 2 e 1. Aqui não tem nada, aqui é como se tivesse 1, tá vendo? Do alfa. E quem que acompanha o beta? Não é 7 e 3? Ó, o 7 e o 3, tá vendo? Então, como é que calcula esse determinante? Em função da... Como aqui é 0 e aqui é 0, então vai ficar o quê? Vai ficar 1 que multiplica o determinante desse bloquinho aqui. Ó. O determinante desse bloquinho aqui dá 14 menos 3, deu 11. E esse bloquinho aqui vai dar 49 menos 9, deu 40. Então, o resultado deu alfa vezes 11 mais beta vezes 40. Então, você poderia resolver o determinante aqui normal? Poderia, né? Só para vocês verem quanto que dá. Ó, vamos fazer essa conta aqui diretamente. Como é que calcularia o determinante aqui? Ó? Seria 1 que multiplica o determinante dessa coisa aqui, né? Como é que ficaria isso aqui? Ó? Ficaria 2 alfa mais 7 beta, que multiplica 7, né? Menos 3, que multiplica alfa mais 3 beta. Desenvolve isso aqui, vai dar 14 alfa mais 49 beta menos 3 alfa menos 9 beta. 14 menos 3 vai dar o beta, pode sair para fora e o resultado dá a mesma coisa. Viu onde que a gente pode utilizar esse tipo de propriedade? Ficou claro o exemplo? Aqui tem a demonstração. Como é que seria a demonstração? Se eu peguei o K igual a 1, o que significa isso? Significa que eu vou fazer a demonstração falando que minha combinação linear acontece na primeira linha. Mas você poderia pegar o K igual a 2, fazer essa mesma conta para a segunda linha, né? O A2, o A. Lembra que era assim, A1, ia o AK menos 1, o AK mais 1, ia até o AN, não é isso? A matriz A era assim, não era? A combinação linear acontecia aqui, num determinado K. Aqui eu estou pegando esse camarada e estou colocando aqui, ó, na demonstração. Mas você poderia colocar ele em qualquer lugar. Não vai fazer diferença, beleza? Não perde a generalidade de você pegar o K igual a 1, não, para poder fazer a conta. Por que que isso funciona, né? Por que que isso funciona? Eu peguei novamente aqui dois vetores, né? X e Y, tá vendo? De forma que a primeira linha é combinação linear desses dois vetores. Tá vendo? A primeira linha aqui, ó, esse aqui é o A1. E aqui vai o pessoal que vai de A2 até AN. Então, qual que seria o determinante aqui? O determinante aqui vai ser o quê? Vai ser menos 1 elevado. Como eu estou fazendo em relação à primeira linha, tá vendo? Estou pegando em relação à primeira linha. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a 1 mais J, vezes quem? Vezes esse número que aparece aqui, né? Que é a combinação linear de cada elemento do vetor, ou seja, eu vou multiplicar
que é alfa vezes x? É alfa que multiplica esse vetor aqui, ó. E beta y. O que é beta y? É beta que não tem vírgula aqui, na verdade, não. É só as posições do vetor. y2 até yn. Então, eu vou ficar com essa coisa aqui, né? Alfa x1. Na verdade, alfa xj mais beta, como aqui está no somatório, tá vendo? Eu vou ter aqui um alfa x1, quando o j for 1, vai ter um alfa x1 mais beta y1. Quando o j for 2, vai ser alfa x2 mais beta x2, beleza? Então, eu vou pegar os elementos da primeira coluna, da segunda coluna e assim sucessivamente. Vezes o determinante do que sobra. Tá vendo o que sobra aqui, ó? Tá vendo que o i tá fixado no 1, tá vendo? Ó? O i tá fixado no 1, porque eu tô fazendo em relação à primeira linha. Então, agora, para vocês verem, aqui eu vou desenvolver, né, esse camarada vezes esse determinante e esse aqui vezes esse número vezes esse determinante, tá vendo? O alfa vai sair para fora, esse camarada aqui vezes o xj vezes o determinante aqui, o beta saiu para fora do somatório, porque o beta e o alfa não dependem de j. Quem está somando aqui é o j, tá vendo? No somatório. Menos 1 elevado a 1 mais j vezes o yj, tá vendo? Que o yj aqui ele está dentro do somatório, tá vendo? Então, ele fica aqui ainda. E aí, ó, o que dá, ó? Ficou alfa, esse mesmo alfa que está aqui do lado de fora. Observe que isso aqui, ó, é exatamente a definição do determinante. Tá vendo que esse xj aqui, ó, quando o j variar de 1 até n, que está parecendo um h, mas é um n, quando o j varia de 1 até n, o que acontece? Esse xj aqui, ó, ele vai pegar todas as colunas, não vai? Do x1, do x2, x3, até o xn. Então, significa que você está fazendo é exatamente o vetor x, tá vendo? Quando esse j aqui varia de 1 até n, você vai ter o vetor x, tá vendo? Isso aqui não vai alterar nada da coluna da linha 2 até a linha n. E aqui, do mesmo jeito, esse beta é esse aqui. E esse YJ aqui também, quando o J vai variar de 1 até N, ele vai fazer exatamente o vetor Y. Ou seja, com isso a gente tem a demonstração do teorema. Se você quiser abrir isso com uma conta maior, pode. É o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? A gente chegou na mesma conclusão. Mas aqui eu coloquei para vocês verem como é que ficaria em matrizes. Tá vendo? Essa aqui é a matriz A. Ó. Lembra que a primeira linha da matriz A, a primeira linha, que era o A1, a gente está chamando ele de alfa x mais beta y, não é? Então, aqui eu coloquei para vocês, em cada entrada, para vocês verem, ó, o alfa x mais beta y. Daqui para cá não sofreu alteração nenhuma, tá vendo? Esse camarada aqui é o A2, a segunda linha, esse aqui é o A3, e essa aqui é o AN. Não sofreu alteração nenhuma. Então, como é que seria o determinante em relação à primeira linha? Você pega o primeiro elemento e multiplica pelo cofator dele. Tá vendo? Quem que é o cofator dele? O cofator dele é esse aqui que sobra, por exemplo, né? Você eliminou a primeira linha e a primeira coluna, tá vendo? Para esse elemento aqui, ó. Se você eliminou isso aqui, o que é que sobrou? Sobrou isso aqui, tá vendo? O próximo, quando você elimina essa coluna e a primeira linha, vai sobrar o quê? Vai sobrar essa coluna aqui com o restante aqui. E aí vai, né? Vai pegando esses elementos aqui, ó, até chegar no último. Tá, daqui para cá. Vamos lá. Quem que é esse camarada aqui, ó? O cofator A1 é menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante do que sobra. Quem que é esse A12 aqui, ó? É exatamente esse aqui a definição. E quem que é esse A1N é exatamente essa definição. Então, quem que é o determinante? Se você volta para a notação de somatório, seria exatamente esses números multiplicando, tá vendo? Esse e esse, tá vendo? Vezes o determinante disso aqui, ó. Aqui é J, viu, gente? Tá meio riscado aqui, mas isso aqui é A1J tio, né? Isso aqui. É o que sobra, né? O J variando de 1 até N. Aqui dá para você colocar o alfa para fora do somatório, tá vendo? O XJ vai ficar aqui. E aí aqui dá para colocar o beta para fora do somatório e o YJ aqui. Tá vendo? Que deu exatamente a definição que a gente tinha, tá vendo? A primeira linha aqui, ó. Quem que é a primeira linha? É exatamente esse XJ, tá vendo? O XJ variando de 1 até J, deu a primeira, que eu tô chamando de X aqui, né? Essa aqui, né?
E quem vai estar aqui, ó, esse camarada aqui, ó, exatamente esses camaradas aqui, com J variante de 1 até N, ele vai estar aqui. Então, por isso que funciona. Então, se você tiver uma combinação linear, se qualquer linha for combinação linear de dois vetores, então você pode dividir o determinante num determinante da soma. Tranquilinho? Cansados ou dá para ir mais um pouco? Tiago falou que pode ir. Quem mais? Que geralmente as aulas desse jeito aqui, eu sei que rende mais do que a aula tradicional escrita, né? O que a gente vai fazer aqui próximo? Aqui tem um exemplo. Acho que só tem um exemplo aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui e a gente termina. Calcular o determinante dessa matriz. É muita coisa, né? Realmente, quando a aula é via ANP, geralmente eu acho que o tempo, se for mensurar o tempo, eu acho que talvez em 1 hora de ANP, eu acho que seria equivalente a umas 2 horas e meia presenciais, né, para poder fazer uma escala. Você acha que não? Eu acho que 1 hora de aula dada de jeito aqui é muita coisa comparado à aula escrita no quadro, pelo menos do jeito que eu faço, né? Porque aqui nós cobrimos já o quê? Quantas páginas? Ó, essa foi a primeira página. Vou esperar carregar aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos. 8 páginas, né? 8 laudas, né? 4 páginas Chamex. Para 2 horas aulas no sala de aula, acho que não dá, não. Geralmente a gente faz em sala de aula de 4 a 5. Tem hora que não passa disso, não. Aqui, ó, como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Bom, você poderia atacar esse problema aqui multiplicando aqui, né? Lógico. Né? Você poderia fazer a conta aqui, né? Cosseno de t, que multiplica 2 seno de t mais 3 cosseno de t, menos o seno de t, que multiplica 2 cosseno, menos 3 seno de t. Pode fazer a conta aqui, vai dar 2 cosseno de t, seno de t, mais 3 cosseno ao quadrado, né? Multiplicando ali, menos 2 seno de t, cosseno de t, e aqui, por último, menos com menos, mais, né? Mais 3 seno ao quadrado. Nesse caso aqui ficou bom, né? Que você pode juntar esse com esse. E esse camarada com esse aqui deu... Na verdade, ó, esse aqui cortou, né? Na verdade, esse aqui cortou porque esse aqui é negativo. E esse aqui, 3 cosseno ao quadrado, mais... Olha que legal, deu 3, né? Deu 3 o determinante. Mas como é que seria isso aqui utilizando a propriedade do teorema que a gente acabou de ver? Se você pegar os vetores x e y dessa maneira e pegar o alfa e o beta como sendo 2 e 3, ó, como é que você pode escrever, por exemplo, essa segunda linha aqui, ó. Esse aqui eu tenho o A1 e tenho o A2. Só que o A2 aqui eu vou escrever ele como sendo a combinação linear. Essa segunda linha aqui eu vou escrever ela como sendo a combinação linear dos vetores x e y. Vou pegar o vetor x dessa maneira, cosseno e seno. Tá vendo? Esse x1 aqui seria o cosseno. Esse x2 aqui, a segunda posição, seria o seno. E o y1 seria o menos seno e o y2 seria o cosseno. Vamos pegar o alfa e o beta. Ó. Se você fizer essa conta aqui, ó, se você quiser fazer essa conta aqui, você vai ver que vai voltar. Ó, se você pegar alfa, o que é alfa? X mais beta y. Como eu estou pegando o alfa como sendo 2, então 2 vezes o x. Então, cosseno, aqui é um vetor, cosseno e seno. Mais o beta é 3.
Quem que é o y? O y é menos seno, a primeira posição é menos seno e a segunda é cosseno. Então, como é que vai ficar a primeira posição aqui? O 2 pode multiplicar aqui, né, no vetor. O vetor, o escalar multiplica, né? Vai ficar 2 cosseno de t e 2 seno de t. E que mais? E aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar mais, então vai ficar esse vetor aqui, né? Mais o vetor quem? Mais o vetor menos 3 seno de t e aqui 3 cosseno de t. Como é que você soma dois vetores? Você vai somar a coordenada, então a primeira coordenada aqui vai ficar 2 cosseno de t menos 3 seno de t, e a segunda coordenada com a segunda coordenada vai ficar 2 seno de t mais 3 cosseno de t. Que é exatamente isso aqui, tá vendo? Tranquilo? A segunda linha é exatamente a combinação linear desse vetor x, desse vetor y, usando o alfa e o beta como sendo os escalares. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, aqui eu fiz a conta para vocês verem, né? Então, usando o teorema, fala o seguinte, o determinante vai ser 2, esse 2 aqui é o alfa, que saiu para fora, né? Observe que cosseno de t e seno de t é a primeira linha. A primeira linha aqui, ó, ela não sofre influência, tá vendo? Esse A1 aqui, ó, a primeira linha aqui não muda nada. O que aconteceu com a minha combinação linear foi na segunda linha. Então, a segunda linha vai sofrer impacto. Então, a primeira linha aqui, ó, cosseno e seno não sofrem impacto. Aqui embaixo eu vou colocar o x1, x2, que é o vetor, né? Alfa x1, alfa x2, mais beta y1, e beta y2 foi a combinação linear que eu tinha. Então, ó, pra você ver, ó, quem que é o x1? O x1 é esse aqui, ó, cosseno, tá vendo? Ó, o x1, ó, esse é o x1, esse é o x2. Esse é o y1, esse é o y2. Então, x1, x2, y1, y2. Agora, como é que calcula o determinante desses camaradinhos aqui, ó? Esse vezes esse vai dar seno vezes cosseno. E aqui também vai ficar menos... duas linhas iguais vai zerar, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse, vai dar a mesma coisa, né? Então, zerou. E esse aqui ficou cosseno ao quadrado, 3 vezes cosseno ao quadrado, menos da fórmula com esse menos aqui, né? Mais seno ao quadrado. Então, a resposta deu, esse aqui vale 1, na trigonometria, né? Tá vendo que deu o mesmo resultado que a gente fez aqui, ó, na unha, fazendo antes de usar a propriedade? Então, é uma possibilidade. Aqui, tá vendo? Diretamente seria isso aqui, né? Que a gente fez a conta lá, dá 3 também. Então, aqui é só para mostrar para vocês que, dependendo do contexto, você pode usar uma propriedade e essa propriedade pode ser que... Tá vendo que agora ficou bem fácil calcular esses determinantes aqui, ó? Esse e esse. Não que esse aqui seja difícil, né? Só dá um pouquinho mais de álgebra para poder desenvolver. Mas só que você pode escrever essa segunda linha como combinação linear, então você pode utilizar o resultado do teorema. Tranquilo? Então, eu vou parar por aqui. O próximo passo é generalizar isso que a gente fez, ou seja, ao invés de fazer o determinante de A, calcular pela primeira linha, você poderia colocar segunda linha, né? Poderia fazer pela terceira linha. Você vai, na verdade, escolher onde é que tem mais zeros, né? Por que vai escolher onde é que tem mais zeros? Porque, imagina, você tem a matriz lá, né? Imagina que você vai ter se você tiver uma coluna toda assim, né? Sei lá. Lógico que você vai escolher ela para fazer o determinante em relação a ela. Por quê? Vai pegar o quê? Vai pegar o elemento vezes o cofator. Como o elemento é zero, então, na verdade, você vai fazer só essa conta aqui, ó. Porque só tem esse elemento. Então, você vai escolher a linha ou a coluna que tem mais zeros. No fundo, isso vai te economizar muito tempo no cálculo determinante. Então, a escolha viável sempre é essa. Escolha a linha ou a coluna que tenha mais zeros, para calcular o determinante de matrizes de ordem maior. Tranquilo? Dúvidas da aula de hoje? Rafael, não. Não, não. Podemos ir, então? O Douglas voltou ali. Ô, Valdomiro,
Oi, Douglas. Você vai colocar o PDF com as anotações do Classroom também? Vou. Anexo. Essas anotações aqui, essas em vermelho, você está falando? Ou só o PDF original? Pode ser os dois também, o PDF original e com as anotações. Tá. É porque quando... Deixa eu ver, dá para fazer aqui, sim. Opa. Aqui dá para exportar. Exportar para PDF. Não sei se fica muito bom, né? Mas eu acho que sim. Deixa eu só salvar aqui. Eu vou mandar lá a parte final aí, o Luca, acho que foi o Luca que falou que ia gravar, né? Se você quiser compartilhar o vídeo para eu poder juntar com a primeira parte e fazer um só, aí você me manda depois. Não sei se vai conseguir mandar, porque possivelmente esse negócio vai ficar grande, né? Mas se tiver como me mandar, você me manda ou pelo Drive, né? Talvez eu baixo aqui. Manda o link, né? Deixa eu ver, eu acho que... Olha como é que ficou aqui. Vamos abrir aqui para ver como é que ficou. Ó. Acho que dá para entender, não dá? Não sei se depois vai fazer muito sentido, né? Para quem não assistiu a aula, esses rabiscos pode ser que não vai fazer muito sentido, né? Mas de qualquer maneira eu mando esse aqui e mando o original sem escrever nada, né? Sem ter escrito nada. Eu mando lá no Classroom. Aí assim que Lucas conseguir me mandar a segunda parte do vídeo, eu junto em uma só e posto lá para quem perdeu a aula. Tranquilo?